Vocês podem se assentar, fique à vontade. Uma boa noite a todos. Que a graça e a paz de Jesus sejam com cada um de vocês essa noite chuvosa, né? Fazendo uma chuvinha lá fora, mas ainda bem que estamos aqui juntos mais uma vez para celebrarmos tudo que Deus tem feito. Eu sempre trago o meu celular comigo porque eu tenho um cronômetro aqui. Então, você já sabe por quê, né? Que eu trago o celular para o púlpito. Não faz muita diferença, né? Não resolve muita coisa, mas está aqui. O cronômetro está aqui para me ajudar. Irmãos, hoje eu gostaria de olhar com vocês para esse texto, esse versículo, que tem muito a nos dizer, de Provérbios capítulo 27, versículo 17. Então, você já pode procurar aí comigo na sua Bíblia. Vamos também projetar o texto aqui na frente. É bom ter o texto projetado? É bom. Mas quando você tem a Bíblia física, né, irmãos, isso nos dá uma certa... Isso nos ajuda no sentido de nos familiarizarmos com a Bíblia, né? Temos mais intimidade com o texto sagrado. Provérbios 27, um livro de sabedoria, escrito por Salomão, versículo de número 7, 17, versículo 17. Assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. Assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. Vamos ter uma palavra breve de oração. Amém? Senhor, muito obrigado pelo texto lido, pela tua palavra, que ela possa gerar em nós, Senhor Deus, reflexões nessa noite, que ela provoque mudanças na nossa vida, no nosso coração, e que ela nos ajude, Senhor, a cada dia conhecermos mais do teu plano e da tua vontade para cada um de nós. Como igreja, como pessoas, como família que somos, que o Senhor nos ajude mais uma vez e que a tua graça nos visite os nossos corações mais uma vez. É o que pedimos no nome de Jesus. Amém. Hoje eu gostaria de falar sobre o valor das amizades verdadeiras. O valor das amizades verdadeiras. Você já deve ter ouvido falar em um seriado que fez muito sucesso alguns anos atrás. Deixa eu ver se o slide... Quem conhece esse seriado aí, você já vai dizer a sua idade agora. Você já vai dizer a sua idade, de que geração você é. Se você levantou a mão, né? Mas mesmo que esse seriado seja um seriado antigo, né? Foi lançado algumas décadas atrás, ele continua sendo muito atual, né? E até hoje ele é um seriado que faz muito sucesso. Ele foi um fenômeno, esse seriado. E ele é muito famoso, Friends. E esse seriado trabalha exatamente esse tema, o tema da amizade. Ele vai falar muito a respeito do valor de uma relação de amizade, que seja profunda, genuína, verdadeira. Então, esse seriado, ele traz para nós essa mensagem, né? Da importância, do valor que uma amizade tem para nós. E não só esse seriado, mas outros filmes também foram lançados depois, retratando isso. E de tempo em tempo nós somos colocados diante dessa questão do valor e da importância da amizade para nós, para cada um de nós. Mas uma das maiores ironias do nosso tempo é que, embora nós estejamos rodeado e cercado de pessoas o tempo todo, nós vivemos num momento da história onde as pessoas se sentem mais sozinhas. Porque nós estamos, mesmo rodeados de pessoas, muitas vezes, lidando com um problema e com um grande desafio, que é a solidão.
Mesmo pessoas tendo milhares de seguidores na internet, no seu Instagram, elas continuam se sentindo solitárias. Talvez essa seja uma das maiores ironias do nosso tempo. Meus irmãos, um filósofo e sociólogo que eu admiro muito, já li alguma coisa sobre ele, o Zygmunt Bauman, não sei se você já ouviu falar dele, eu já citei ele algumas vezes aqui. O Zygmunt Bauman, ele é um filósofo e sociólogo polonês, e ele vai trabalhar um conceito muito interessante, que é uma crítica que ele faz a essa fase da história que nós estamos vivendo agora, que é chamada de pós-modernidade. Ele faz uma crítica à pós-modernidade. E aí ele vai desenvolver um termo, né, que é muito interessante, que é a expressão líquida. Sociedade líquida, modernidade líquida, relacionamentos líquidos. Ele vai falar muito a respeito disso, que uma das principais características da nossa época é que os relacionamentos, eles estão se tornando cada vez mais líquidos. Nada é consistente, nada é feito para durar. Tudo é muito efêmero, é frágil, é líquido. E ele vai falar a respeito disso, que nós vivemos hoje numa sociedade líquida de relacionamentos líquidos. E esse filósofo, ele está dando uma aula e de repente ele compartilha isso, que um dos seus alunos se levanta e aí um dos seus alunos diz assim: eu tenho 500 amigos nas minhas redes sociais. E aí o Bauman responde para ele: eu tenho quase 90 anos e não tenho 500 amigos. Eu tenho quase 90 anos e eu não tenho 500 amigos. Mas aquele jovem se gabava por ter 500 amigos nas suas redes sociais. E aí Bauman percebeu que eles estavam falando de coisas diferentes. O conceito de amizade, ele vem mudando de alguns anos para cá. E uma frase dele, então, ali está ele, a foto dele, do Zygmunt Bauman, simpático, né, irmãos? Ali o Bauman, e uma frase dele que ele diz: na sociedade líquida, as relações escorrem pelos dedos. Na sociedade líquida, as relações escorrem pelos dedos. Meus irmãos, nas redes sociais nós não criamos relações. Nas redes sociais nós criamos conexões. Então, se conectar, o termo conectar-se, né, viver conectado, essa expressão é uma expressão da era que nós vivemos digital. Né? Então, do mundo da internet, as pessoas estão o tempo todo conectadas, a gente fala isso, né? E elas se conectam e se desconectam. É um termo que vem do meio tecnológico, mas esse termo ele tem gerado na mente das pessoas um conceito, uma ideia de relacionamento, que as pessoas muitas vezes usam o termo se conectar como sinônimo para se relacionar, mas são conceitos extremamente diferentes. Você pode ser uma pessoa que se conecta muito, mas ao mesmo tempo uma pessoa que se relaciona muito pouco, porque relacionamento tem a ver com algo que você constrói, tem a ver com calor humano, tem a ver com olho no olho, tem a ver com abraço, tem a ver com estar com a pessoa. E o conceito de se conectar é diferente do conceito de se relacionar. E nós precisamos fazer uma distinção, porque às vezes nós entendemos e achamos que se trata da mesma coisa. Então, se conectar é diferente de se relacionar. A ideia de conexão nos dá uma sensação de controle. Você já percebeu isso? Por quê? Porque se você está conectado, você pode a qualquer momento se desconectar. Quando você está conectado a alguém, isso te dá uma sensação de controle, porque se eu não quero mais que essa pessoa esteja na minha lista de adicionados, se eu não quero mais ter qualquer tipo de vínculo com essa pessoa, basta clicar, eu resolvo o problema. Com um clique. Eu bloqueio, eu elimino,
eu excluo essa pessoa das minhas redes sociais, eu me desconecto. Então, o mundo virtual, ele tem mudado e impactado o nosso conceito do que significa de fato uma amizade verdadeira. Nas relações de amizade, eu não tenho controle sobre o outro. Numa relação, eu abro mão do controle. Quando você está conectado, você está com controle. Quando você aprofunda um relacionamento, quando você estabelece um laço de amizade com alguém, você abre mão do controle porque agora você se torna vulnerável. Você se torna vulnerável. Você começa a confiar naquela pessoa, depositar naquela pessoa a sua confiança. Você começa a estabelecer ali uma relação de amizade com aquela outra pessoa. Então, se você vai desfazer uma amizade, não é tão simples assim como apertar um botão e dizer, agora eu vou deletar essa pessoa da minha vida. Então, não dá para viver aquilo que a Bíblia chama de uns aos outros na internet, no meio virtual. Uma expressão que vai aparecer muito nas cartas do Novo Testamento é a expressão uns aos outros. Perdoai-vos uns aos outros. Amem-se uns aos outros. Submetam-se uns aos outros. Procurem os interesses uns dos outros. Nós vamos ver que no Novo Testamento, essa expressão uns aos outros, ela vai se repetindo muitas e muitas vezes, porque é essa a dinâmica da vida cristã. Esses relacionamentos mútuos é que fazem a nossa vida cristã evoluir. Não há como viver o evangelho, não há como colocar em prática a palavra de Deus, não há como crescer espiritualmente sem viver na prática o que a Bíblia chama de uns aos outros. E nós não podemos viver esse uns aos outros estando conectado com alguém. Mas nós vamos viver isso à medida em que nós entendermos o que significa de fato nos lançarmos a um desafio de nos relacionarmos e construirmos relacionamentos verdadeiros. Meus irmãos, muita gente confunde hoje sociabilidade com amizade. A igreja, embora você tenha momentos de sociabilidade na igreja, ou num pequeno grupo, você compartilha algo, você come com alguém. Por exemplo, no final do culto nós temos uma cantina lá no final, aí algumas pessoas se reúnem ali na cantina para conversar, se conhecerem um pouco mais, darem boas risadas. Nós fizemos um piquenique esse ano com a nossa igreja também. A sociabilidade, ela é importante, ela tem o seu papel na nossa vida. Agora, nós não podemos depender de momentos de sociabilidade, porque a igreja não é um clube social, a igreja é uma comunidade, a igreja é uma família, a igreja é um lugar onde nós vamos aprofundar os nossos relacionamentos em vínculos de amizade. Então, embora muitas pessoas gostem dessa parte da sociabilidade, nós não podemos confundir sociabilidade com amizade. Porque amizade é algo que requer tempo. Amizade é algo que requer de nós também que paguemos um preço. A amizade requer que nós venhamos sermos mais intencionais para estabelecer, para construir de fato amizades que sejam profundas, genuínas, verdadeiras e consistentes, e não relacionamentos líquidos, como Bauman diz. Então, meus irmãos, esse texto de Provérbios que nós acabamos de ler aqui, nós vamos ler ele mais uma vez, do versículo 17, quando eu me deparo com esse versículo aqui, eu sou profundamente desafiado. Olha só o que diz aqui: assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. Que coisa, né, meus irmãos? Como o ferro afia o ferro, assim o homem afia o seu companheiro. O que é essa imagem? O que é essa metáfora bíblica do ferro afiando o ferro,
O que essa metáfora tem para nos comunicar, para nos ensinar sobre o valor de uma verdadeira amizade? Ela é uma metáfora, uma imagem muito rica, que eu gostaria de explorar essa imagem com vocês hoje. Do ferro que afia o ferro. Há alguns elementos embutidos aqui nessa imagem do ferro. Eu quero mostrar para vocês ali. Olha lá. Que imagem romântica, né, irmãos? Não deu vontade de chorar aí? Não? Tem alguma coisa de romântico aqui nessa imagem, né? Do ferro afiando o ferro, né? Não tem nada muito de romântico, né? Mas aqui para a gente ter uma ideia, para ilustrar um pouco mais aqui para nós entendermos o que esse provérbio quer nos dizer com o ferro afiando o ferro. Um primeiro elemento, uma primeira dimensão de uma amizade verdadeira, genuína, duradoura, tem a ver com o atrito. Ferro afiando ferro tem a ver com atrito. O que é atrito? É a fricção. Fricção entre dois corpos duros, ásperos, que roçam um no outro, criando atrito, criando fricção. E nos relacionamentos de amizade, envolve que nós estejamos dispostos e preparados e expostos a sofrer esses atritos. Então, relacionamentos verdadeiros, amizades verdadeiras, meus irmãos, envolve o roçar de vidas, o roçar de ideias, de pensamentos, de mundos. Não dá para construir amizades verdadeiras e duradouras sem nos expormos ao atrito, sem esses movimentos contrários entre dois corpos que se chocam, que colidem, que muitas vezes divergem, conflitam entre si. Não há como existir uma amizade, um relacionamento que seja profundo, que seja verdadeiro, que seja consistente. O atrito é inevitável quando se trata de aprofundar e estreitar relacionamentos. A falta de atrito é um problema. Indica que essa amizade e esse relacionamento, ele está num nível muito superficial. Muito superficial. Meus irmãos, nós estamos aprendendo a conviver. Aprendendo a ser uma igreja e uma comunidade que valoriza os relacionamentos profundos. Porque nós não queremos ser um amontoado de pessoas. A igreja não é um amontoado de gente, um amontoado de pessoas. A igreja é uma família, é uma comunidade que vivencia e experimenta relacionamentos profundos. É uma comunidade de amigos. Esse é o sonho de Deus para a sua igreja. Que a sua igreja seja uma comunidade de amigos, um lugar onde nós construímos amizades que sejam profundas, verdadeiras, e não há como isso acontecer sem que eu e você venhamos a nos expor aos atritos. É aquela palavrinha conhecida de muitos casais aqui, a famosa DR. De vez em quando o relacionamento ele tem que passar por umas DRs, né? Você tem que, de tempos em tempos, discutir o relacionamento. Um relacionamento sem atrito, onde não existe DR, isso é um péssimo sinal, porque isso muitas vezes indica que há hipocrisia de alguma parte. Isso indica que alguém não está sendo 100% honesto e verdadeiro ou está se omitindo em relação ao outro, porque o atrito, ele faz parte de uma relação de amizade que é verdadeira e profunda. Então o atrito ele vai acontecer, e não só vai acontecer, como ele deve acontecer, e é normal e esperado que o atrito aconteça, porque o ferro que afia o ferro vai gerar atrito. Eu sempre lembro de uma história quando eu morei lá em Dourados, no Mato Grosso do Sul. Eu estava fazendo um estágio lá em Dourados
E eu trabalhei muito com os jovens naquela época que eu estava lá, com o Ministério de Jovens, e aí eu visitava os jovens da igreja, eu ia na casa deles para conhecê-los um pouco mais, para orar com eles, né, para conhecer a família deles. Então eu tinha muito esse costume de ir na casa dos jovens, né, de visitar. Eu tinha uma bicicleta, então eu pegava a bicicleta lá em Dourados, tem muita ciclovia lá, né, você anda por toda a cidade, é muito bom de andar de bicicleta lá. Uma coisa que faz tempo que eu não faço, né, mas eu incentivo, né, quem pedala aí continua, né? Porque isso é muito bom para a saúde. Eu pedalava muito naquela época e eu fui visitar um jovem que estava participando das reuniões de jovens lá da igreja de Dourados. E aí eu estava, né, conversando com a mãe dele estava lá e aí começou a puxar um assunto comigo. Que bom que você veio visitar meu filho, né? O meu filho está precisando de boas amizades na igreja, estou muito feliz, né, que você está aqui incentivando ele, que bom. E a gente começou a conversar, né? E aí ela disse assim para mim, eu não sei por que nós entramos naquele assunto. Ela disse assim, olha, eu e o meu marido, nosso casamento é uma bênção, nós não temos um atrito, uma DR, a gente se dá muito bem, a gente não tem nenhum problema. Aí eu falei, é mesmo? Ela, é. Faz um mês que ele não está em casa. Ele é caminhoneiro. Ah, tá, agora eu entendi. Ele passa mais tempo fora do que em casa. Como é que vai ter atrito? Ela não percebeu, né? Mas eu percebi e entendi, tá aí a questão. Né? Passava mais tempo longe de casa do que dentro de casa. Agora vai conviver. Vai passar mais tempo em casa. Vocês podem perceber uma coisa, que isso é real. Quando o homem fica desempregado, ele passa mais tempo em casa, é problema na certa. Ou a mulher, né, vice-versa, né, e eles passam mais tempo juntos, vão ter mais atrito. Por quê? Estão convivendo mais. O ferro começa a afiar o ferro, meu irmão. É o que o provérbio está nos dizendo aqui, o ferro está afiando o ferro. Você vai conviver mais com uma pessoa, é natural que você tenha mais atrito com essa pessoa que você está convivendo mais com ela. Aí aquela pessoa que você olha na igreja assim, aquela irmãzinha é uma bênção, aquele irmãozinho é uma bênção. Vá conviver, meu irmão, com aquele irmãozinho. Vá conviver com aquela irmãzinha. Né? Ou seja, o relacionamento, ele é feito de atrito. O ferro para afiar o ferro não tem como não acontecer. Os atritos vão acontecer e eles fazem parte de uma relação de amizade profunda e verdadeira. Na Bíblia, muitas pessoas tiveram DRs na Bíblia, né? Paulo com Barnabé tiveram um atrito. Hoje o pessoal da internet fala muito de treta. Eles estavam no Twitter, né? Tretando lá no Twitter, né? Você quer treta, vai para o Twitter. Então eles estavam tretando, Paulo e Barnabé, e um decidiu ir para um lado e o outro foi para o outro lado. Teve um atrito muito sério ali, né? Os três se separaram, Marcos foi para um lado, Barnabé para o outro, Paulo para o outro, né? Mas lá na frente eles se reencontraram. Né? Paulo se reencontra com Marcos. Então, meus irmãos, essas DRs, elas estão presentes também na história bíblica. E muitos personagens bíblicos tiveram suas DRs com Deus também. Tiveram que discutir o relacionamento com Deus. Abacuque foi um profeta na Bíblia que questionou Deus. Como assim? O Senhor é um Deus justo, é um Deus soberano. Como é que o Senhor olha para o que está acontecendo no mundo e o Senhor está de braços cruzados? Então Abacuque se depara com uma situação em que ele começa a questionar Deus a respeito da justiça, do caráter de Deus. Jó também discutiu o relacionamento dele com Deus e muitos outros personagens tiveram também suas DRs com Deus. O ferro afiando o ferro. Olha só que texto precioso esse aqui, ó. No mesmo capítulo 27, olha o versículo 6, o que diz ali? Quem fere por amor mostra lealdade, mas o inimigo multiplica beijos. Tem uma versão, de repente é a versão que você tem aí, que diz, leais são as feridas do amigo. Leais são as feridas do amigo. Mas o inimigo multiplica beijos. Toma cuidado com gente beijoqueira.
Toma cuidado com gente beijoqueira. Aquela pessoa que está sempre te beijando, sempre te bajulando, sempre te lisonjeando, te enchendo de elogios. Toma cuidado com pessoas que são beijoqueiras, demais. Tem gente que é muito beijoqueira. Está sempre dando tapinha nas costas, sempre te acariciando, sempre falando o que você quer ouvir, sempre concordando com você. Espera lá, toma cuidado, fica com o pé atrás. O inimigo multiplica beijos. Você lembra que Jesus foi traído com um beijo. O traidor beijou a face de Jesus. E no momento que Judas beija Jesus no rosto, Jesus diz: é com um beijo que você me trai? E Jesus chama Judas de amigo. Isso é um detalhe interessante da narrativa que às vezes a gente passa batido desse detalhe, né? Que é importante. Jesus chama amigo. É com um beijo que você me trai? Jesus chama Judas de amigo ainda. Mesmo sendo traído por Judas. Com um beijo. Meus irmãos, leais são as feridas do amigo. Os amigos, muitas vezes, eles vão precisar colocar você na parede. O verdadeiro amigo é aquele que muitas vezes coloca o dedo na nossa ferida. Amigo de verdade é aquele que muitas vezes coloca a amizade em risco, em nome da amizade verdadeira. Em nome da relação, e por não querer trair a relação, o verdadeiro amigo, muitas vezes, eles vão se sacrificar pela relação. O verdadeiro amigo está disposto a sacrificar a amizade, se for necessário, para não se omitir de falar a verdade para o seu amigo. Leais são as feridas do amigo. Meus irmãos, o atrito é um elemento importante, mas tem um segundo elemento também nesse provérbio que está embutido aqui, fazendo parte, está aqui como pano de fundo desse provérbios também, que é o calor. A gente viu aquela imagem do ferro afiando o ferro, e além do atrito, nós temos a questão, essa imagem evoca essa ideia de calor. Aonde o ferro e o ferro se afiam, existe calor. E quando você pensa em ferro, a Bíblia está falando do ferro afiando o ferro, o que vem à nossa mente? O ferro, ele é um símbolo de força, um símbolo de resistência, de firmeza, algo que não é maleável, flexível. Mais de 80 vezes a Bíblia vai falar sobre esse metal que é tão precioso e importante, que é o ferro. A Bíblia fala sobre o mercúrio, a Bíblia vai falar sobre outros metais também que são preciosos. Mas o ferro está presente na Bíblia. A gente sabe que a metalurgia é uma das profissões mais antigas que existe. O meu pai é metalúrgico também, né? Operador de CNC, ele sabe do que eu estou falando aqui. A metalurgia é uma das profissões mais antigas. A Bíblia já menciona a metalurgia já. E mais de 80 vezes você vai ver a Bíblia fazendo menção a esse metal que é o ferro. Ele é um metal importante. Hoje você vê muitas construções, edificações, prédios, pontes, né? Onde o ferro está ali presente, dando sustentação, dando firmeza, porque o ferro, ele é um metal nobre, forte, resistente. Apocalipse, quando João vai descrever Jesus, como Jesus virá, João está tendo uma visão lá em Apocalipse, e ele descreve Jesus como um cavaleiro que está vindo, e está vindo trazendo na sua mão um cetro de ferro para governar sobre as nações. Um cetro de ferro na sua mão. Isso fala do seu reino, que é um reino poderoso, um reino forte, um reino inabalável, um reino indestrutível. Indestrutível. Ele virá com um cetro de ferro na sua mão para reinar sobre as nações da terra. Na visão de João, ele tem na sua mão um cetro de ferro.
Então, quando a gente ouve falar a Bíblia falando de ferro, a gente para pensar nisso, vem à nossa mente isso. O ferro, ele é um símbolo de força, mas quando o ferro ele é submetido a uma alta temperatura, o calor faz com que aquele ferro que antes era forte, resistente, ele começa a envergar, ele vai amolecendo. Tem uma coisa que amolece o ferro, que é o fogo, o calor. Quando o ferro está afiando o ferro, há ali também a presença do calor. Aquele metal que antes era inflexível, era duro, rígido, agora ele começa a amolecer. As amizades verdadeiras fazem isso com a gente. Relacionamentos profundos fazem isso com a gente. Vão nos amolecendo. Nós vamos nos tornando mais flexíveis. Vamos aprendendo a ter a palavrinha aquela que eu gosto dela, que é o jogo de cintura. O jogo de cintura. Nós vamos aprendendo a ser mais maleáveis, porque o calor, de fato, transmite essa ideia de flexibilidade, mas também transmite a ideia de afeto, de companheirismo. Amizades verdadeiras, genuínas, são amizades onde há, sim, expressões de afeto. Existe, sim, afeto, carinho, cuidado, há espaço para o calor humano. E, meus irmãos, eu oro para que a nossa igreja seja cada vez mais uma igreja calorosa, aonde há calor humano. Quando ferro afia o ferro, tem calor. Calor. Lá em Eclesiastes, você não precisa abrir, mas lá no capítulo 4, só fazendo aqui um paralelo, Eclesiastes 4, versículo 9 ao 11 diz: melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho, porque se um cair o outro levanta o seu companheiro, mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá outro que o levante. Também se os dois dormirem juntos, eles se esquentarão, mas um só, como se aquentará. É melhor serem dois, porque os dois eles vão se esquentar. Meus irmãos, esse texto só é pregado em dia de casamento, né, em cerimônia de casamento, né, só se aplica aos casais. Mas aqui não está falando só para os casais, né? Talvez seja difícil para a gente interpretar isso em outro contexto, né? Mas naquela época, você sobrevivia, por exemplo, a uma situação de hipotermia, à medida em que você está com outra pessoa e você se abraça com aquela pessoa e você passa o calor do seu corpo para ela e ambos podem sobreviver a uma situação de uma temperatura muito baixa. Então, o calor também ele é importante quando se trata de sobrevivermos aos invernos da vida, aos invernos desse mundo. As relações de amizades verdadeiras, profundas, elas nos proporcionam exatamente uma relação onde nós podemos experimentar isso. Nós podemos experimentar esse calor, nós começamos a nos aquecer, o nosso coração é aquecido e nós começamos a aquecer o outro. E meus irmãos, se tem uma coisa que está faltando nesse mundo, é temperatura, é calor, porque esse mundo está frio no sentido não climático, né? Mas fazendo uma analogia aqui, o mundo está gelado, está frio, as pessoas estão se importando cada vez menos umas com as outras. A Bíblia diz que com o aumento da iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. E isso é o que está acontecendo. O amor entre as pessoas está esfriando cada vez mais. O amor das pessoas em relação a Deus também, a pessoa de Deus, também está esfriando. As relações estão se esfriando. E nós, como igreja, precisamos mudar a temperatura deste mundo. Nós precisamos proporcionar a este mundo um ambiente onde nós podemos, meus irmãos, estabelecer relações de amizade, aonde o calor está presente. Onde o calor, a temperatura, que é o amor, vai dar um tom para esse relacionamento. E aí nós somos aquelas pessoas que antes não nos importávamos, mas agora por causa do amor que Deus nos revelou, que nós experimentamos, nós começamos a nos importar mais. Jesus viveu o seu pior inverno, mas ele não passou por esse inverno sozinho. No Getsêmani, ele levou os 3 discípulos mais próximos que ele tinha, Tiago, Pedro e João,
para entrar com ele no jardim Getsêmani e agonizar com ele e chorar com ele aquele momento. Ele leva com ele os seus 3 discípulos mais chegados. Ele atravessou o inverno, mas acompanhado. Jesus investiu nisso, em construir amizades verdadeiras e genuínas. E por último, meus irmãos, o outro elemento que está presente aqui também nessa metáfora do ferro que afia o ferro, além do atrito e além do calor, nós temos também a presença da faísca. A imagem que nós olhamos, vamos voltar na imagem lá, ela fica bem gravada aqui hoje. Faísca. Eu coloquei entre parênteses também aqui, luz. Quando o ferro está sendo afiado, sai faísca, porque tem atrito. Mas, meus irmãos, tem uma versão mais antiga desse Provérbios, da Bíblia, que mais se aproxima do texto original hoje, que eu recomendo muito, eu tenho ela em casa, que é a Bíblia de Jerusalém. E lá na Bíblia de Jerusalém, ao invés de ferro afiar o ferro, está lá nesta tradução, que eu achei muito interessante também, assim como o ferro aguça o ferro. Ao invés da expressão afiar, está lá na Bíblia de Jerusalém a expressão aguçar. Assim como o ferro aguça o ferro. E eu gostei dessa tradução porque ela nos abre aqui uma outra janela de compreensão desse provérbio aqui. Aguçar tem a ver com despertar, fomentar, encorajar, atiçar. Se você pega uma faca ou uma ferramenta e você começa a amolar, a afiar essa ferramenta, ela vai sendo cada vez mais afiada e ela vai se tornando cada vez mais útil para cumprir o seu propósito. Ela está sendo amolada. O que vai acontecendo com aquele instrumento, com aquela faca, ou aquele ferro, ou aquele machado, ou qualquer outra ferramenta que está sendo afiada, quando ela começa a ser afiada? Ela começa a se tornar mais útil. Ela começa a ser alinhada. Ela vai sendo aperfeiçoada. As verdadeiras amizades, elas fazem isso. Elas vão mostrando em nós aquilo que muitas vezes nós mesmos não conhecíamos a respeito de nós. Coisas vão sendo aguçadas. Como assim? Coisas novas vão surgindo. Facetas novas vão surgindo, realidades, nuances, versões de nós vão surgindo que talvez nós ainda não conhecíamos a respeito de nós. A verdadeira amizade, ela faz isso, ela aguça em nós coisas que talvez nós não sabíamos que estavam lá, mas estavam adormecidas. Sabe quando você começa a desenvolver e estabelecer uma relação de amizade profunda com alguém? E de repente essa pessoa começa a instigar em você coisas que você não sabia que você tinha, talentos, dons, aptidões. Essa pessoa está aguçando em você coisas que talvez estavam lá há muito tempo, mas estavam escondidas, estavam adormecidas, por alguma razão. Então os amigos, eles fazem isso. As verdadeiras amizades têm esse poder de trazer à tona coisas belas e preciosas, que estão dentro de nós, em nós, mas nós não sabíamos que estavam lá. Novas versões de nós começam a surgir. Isso é muito interessante. Você tem um amigo que quando ele chega perto de você, você começa a rir? Tem amigos que nos fazem rir, não é? Tem gente que não sabe rir, não aprendeu a rir. São pessoas sisudas, sérias. Mas de repente ela vai desenvolvendo um relacionamento de amizade com alguém e aquela pessoa começa a fazer ela rir, sem ela saber que ela tinha essa capacidade de rir. E eu já conheci pessoas aqui na nossa igreja que chegaram assim de cara fechada, mas com o tempo o ferro foi afiando o ferro. E hoje são as pessoas mais alegres que eu já conheci, que estão aqui entre nós. Um dia algumas pode ser que até elas comecem a dar o seu testemunho aqui dessa experiência que tiveram. Tem amigos que nos fazem rir. Tem amigos que nos fazem chorar.
Sabe aquele amigo que fala uma coisa para você, você se emociona, você chora, você diz, olha, eu estava precisando ouvir isso, obrigado. Coloca a mão no seu ombro. Tem esse tipo de amigo que nos faz chorar. Tem aquele amigo que nos faz pensar. Aquele amigo que te faz refletir. Valoriza esse amigo também. Sabe aquele amigo que te fala uma frase, e você passa a semana toda pensando naquela frase. Olha, aquilo que você me falou, hein? Como é profundo. Eu fiquei a semana toda pensando naquilo. E tu tá certo, é verdade. Tem amigos que nos fazem pensar, que nos fazem refletir. E nós precisamos valorizar essas amizades também. Pessoas que nos façam pensar, refletir sobre a vida, sobre a nossa própria vida, sobre a nossa existência, sobre aquilo que de fato tem valor. Aquilo que de fato importa. Porque às vezes nós estamos apegados com tantas picuinhas, com coisas tão pequenas. Basta um verdadeiro amigo se aproximar da gente para abrir os nossos olhos, para a gente perceber que existem coisas muito mais importantes e valiosas na vida do que aquilo que nós estávamos tão apegados, aquela situação, aquela coisa. Tem amigos que fazem isso. A faísca, a luz está presente numa verdadeira amizade. Quando você se aproxima de alguém e você estabelece um relacionamento verdadeiro de amizade com aquela pessoa, você começa a construir, a alimentar, a nutrir esse relacionamento, isso começa a acontecer, essa pessoa começa a iluminar cantos da sua vida, do seu coração, que estavam escuros, mas de repente a luz começa a chegar, e você começa a perceber, a olhar, a se descobrir, você começa a se conhecer, você começa a ver que existiam coisas lá dentro de você que essa pessoa te ajudou a ver. E talvez era um ponto cego que você não estava enxergando. E como nós temos pontos cegos na nossa vida, né? Como nós temos pontos cegos. Mas como é bom ter um amigo que diz, olha, tu tem um ponto cego aqui na tua vida. Tu não está conseguindo enxergar isso, mas eu quero te ajudar. Meus irmãos, as amizades verdadeiras, genuínas, também têm esse poder. Existem amigos que nos fazem muitas vezes tão bem, que quando a gente perde um amigo, como aconteceu comigo já, a gente sofre a partida daquele amigo. A gente chora a partida daquele amigo. A gente lamenta a partida daquele amigo. Por que aquela pessoa partiu tão cedo? Eu queria ter conhecido mais, eu queria ter tomado mais chimarrão, eu queria ter passado mais tempo ao lado daquela pessoa. Por que ela partiu tão cedo? Mas a Bíblia diz que nas portas da eternidade, lá nas portas da eternidade, os amigos estarão lá para nos recepcionar, para nos receber. Quando nós cruzarmos a linha, quando nós formos e partirmos desse mundo, os nossos amigos, as nossas amizades verdadeiras vão estar lá para nos recepcionar. Meus irmãos, J.M. Price, uma autora também que eu gosto muito, na época em que eu estudei pedagogia cristã, foi o primeiro livro que eu li na área de pedagogia cristã, um livro pequeno, mas muito valioso. A autora J.M. Price, quando ela fala da pedagogia de Jesus, e ela vai trabalhar isso no seu livro, ela diz que quando Jesus se aproximou dos seus 12 discípulos e chamou aqueles 12 homens para que estivessem com ele, para que convivessem com ele, para que estivessem pertinho dele, lado a lado, durante 3 anos, Jesus não viu quem eles eram, mas Jesus viu, quando olhou para aqueles discípulos, viu quem eles poderiam se tornar. Porque se Jesus tivesse olhado para quem eles eram, Jesus não tinha escolhido nenhum para andar com ele. Se Jesus tivesse olhado apenas para aquilo que eles eram, quando Jesus os chamou para que estivessem e andassem com ele, Jesus não tinha escolhido nenhum. Porque era um mais torto que o outro, mais complicado que o outro. Mas o que Jesus fez? Jesus investiu naqueles relacionamentos de amizade. 3 anos, comendo com Jesus, caminhando com Jesus, convivendo com ele. 3 anos. Porque Jesus não viu quem eles eram, mas Jesus viu quem eles se tornariam. E a Bíblia fala quem eles se tornaram. Com exceção de Judas, é claro. Mas havia chance para Judas, se ele tivesse voltado atrás. Havia esperança para ele. Se ele tivesse se arrependido, ainda assim, Jesus o teria abraçado. Ainda assim, Jesus teria dito para ele, eu ainda conto com você.
haveria esperança para Judas, se ele não tivesse tirado a sua vida. Meus irmãos, nós não devemos ter em vista a amizade verdadeira. Eu quero encerrar com essa frase: não tem em vista quem somos, mas quem nós estamos nos tornando no processo. A verdadeira amizade não leva em conta, não considera quem nós somos, mas quem nós estamos nos tornando no processo. Se você olhar de repente para o seu amigo, você às vezes vai se decepcionar com ele, com atitudes, comportamentos, padrões. Mas se você pensar que esse seu amigo está se tornando uma pessoa melhor cada dia, você não vai desistir dessa amizade tão fácil. E às vezes a gente abre mão de uma amizade por pouca coisa. Por pouca coisa. É possível discordar sem deixar de amar. É possível você discordar de alguém 100% e ao mesmo tempo continuar amando essa pessoa 100%, mesmo discordando dela. E se tem algum relacionamento de amizade que foi quebrado na sua vida, na sua história, alguém que você tinha um elo, um relacionamento profundo de amizade, uma amizade verdadeira, daquelas que você tem que nutrir, alimentar, valorizar, e por alguma razão, eu já vou colocar aqui aspas, né? Pode ser até por uma razão política. O que a política atrapalhou, meus irmãos? Muitas amizades, quebrou, separou, dividiu, amizades, igrejas, posicionamentos políticos, amizades que foram quebradas de anos, por causa de uma visão diferente, de uma opinião diferente. Quem sabe é o momento de você restaurar essa amizade hoje, de você procurar aquela pessoa e dizer: olha, eu quero fazer um caminho de volta, eu quero reconstruir aquilo que nós dois, por falta de maturidade, flexibilidade, deixamos que acontecesse. A gente permitiu que isso acontecesse. A gente poderia estar discutindo tanta coisa, olha só o que a gente estava discutindo, e por causa disso, nós abrimos mão de algo tão precioso, que era a nossa amizade. De repente Deus está levando você hoje a refletir nisso, a olhar para trás e ver se há algum relacionamento quebrado que pode ser restaurado e que depende da sua iniciativa. Meus irmãos, Jesus investiu em 12 homens e em construir, durante 3 anos que ele esteve aqui nesse mundo, 3 anos, ele investiu o seu tempo, a sua energia para construir relacionamentos de amizade verdadeiros, genuínos, consistentes. A gente precisa valorizar uma verdadeira amizade. Não abra mão de uma verdadeira amizade. Não abra mão disso. Jesus disse para os seus discípulos: eu não vos chamo de servos, porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado de amigos, porque tudo que eu ouvi do meu Pai, eu lhes tornei conhecido. Há uma relação de confidencialidade entre mim e vocês, é o que Jesus está falando. Nós somos confidentes, eu não tenho segredos com vocês. Vocês são aqueles que estão comigo durante 3 anos, vocês estão convivendo comigo, eu não tenho nada a esconder de vocês. Tudo que o Pai me revelou, eu revelei a vocês, eu compartilhei com vocês, eu não tenho nada a esconder. Não há segredos entre nós, é isso que Jesus está dizendo. Não há segredo entre nós. Meus irmãos, Jesus nos chama para um relacionamento de amizade com Ele também. E como é bom quando a gente começa a estreitar o nosso relacionamento de amizade com Jesus. A gente começa a andar lado a lado com Jesus, pertinho dEle, caminhando, convivendo com Ele cada dia mais, a fim de conhecê-lo e a fim de ser por Ele também conhecido. Cada dia mais esse relacionamento vai ganhando consistência, profundidade, meus irmãos. Jesus, Ele deu devida importância às boas amizades. Ele construiu, Ele alimentou os seus relacionamentos de amizade com aqueles 12 homens, mesmo sendo traído. Jesus não bloqueou Judas das suas redes sociais.
Ele não bloqueou Pedro. Mesmo Pedro tendo negado ele não bloqueou Pedro das suas redes sociais. E se Judas ainda tivesse buscado uma oportunidade, com certeza ele teria sido restaurado, meus irmãos. Jesus é o amigo perfeito, Jesus é o amigo ideal, Jesus é o amigo mais chegado que o irmão. Ele é esse amigo que se coloca hoje aqui ao nosso lado e diz: vem caminhar comigo, eu quero estar contigo, você pode contar comigo para qualquer momento da sua vida. Jesus é aquele amigo que você pode contar com ele em qualquer hora, em qualquer momento, em qualquer circunstância. Nós vamos falhar uns com os outros, porque qual é o amigo que não nos decepciona? Qual é o amigo que não nos desaponta? Nós somos imperfeitos e nós falharemos uns com os outros, mas Jesus jamais falhará com você. Ele não falhará com você. Jamais, jamais, jamais. Invista na sua relação de amizade com Jesus. Com Jesus. Porque Ele é o amigo perfeito. Ele é o amigo que jamais vai falhar com você. Jamais. Amém? Coisa boa é ter Jesus adicionado, né, meus irmãos, à nossa lista de amigos, né? Coisa boa, Jesus está ali. Sabe, eu tenho um termômetro nos meus... Eu estou num monte de grupo aqui da igreja do WhatsApp. Pensa assim que, né, perdi as contas. Mas sabe quando você abre o seu WhatsApp e tem aquelas pessoas que estão lá no topo? Aquelas que você mais conversa. Se eu tivesse a oportunidade de olhar a sua lista, suas últimas conversas de WhatsApp, quem é que vai estar lá no topo? Começa a parar para pensar nisso. Aquelas pessoas que estão lá no topo, as últimas conversas que você teve. Eu tenho conversas ali de um mês atrás que está lá, né? De vez em quando eu tenho que apagar, né? Porque senão, né, começa a encher o meu celular ali, a memória. Mas sempre tem aquelas primeiras pessoas que você mais tem contato, mais conversa. O WhatsApp, muitas vezes, ele vai nos mostrando isso. Essas são aquelas pessoas que estão mais próximas de você. Essas amizades que você precisa nutrir, alimentar, proteger, cuidar, zelar dessas amizades, porque elas são verdadeiras. Amém?